Olá, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje vamos extrair o máximo de dúvidas e perguntas sobre clonagem da planta-mãe do morangueiro e como fazer, e explicar qual é a melhor forma de iniciar o cultivo de morangos na sua casa. Por isso é muito importante assistir esse vídeo até o final e tirar todas as suas dúvidas, então vamos lá? Primeiro precisamos qualificar qual cultivador vocês são. Se você vai iniciar o cultivo de morangos, é importante saber qual é a sua região e qual variedade mais se adapta a ela. As variedades de morango mais comuns no Brasil incluem San Andreas, Albion, Fênix, Diamante, Merced e Seascape. Algumas se destacam pela produção o ano todo e adaptação a climas variados, como Albion e San Andreas, enquanto outras, como a Fênix, são conhecidas por sua doçura e precocidade de produção. Qual é a melhor forma de iniciar o cultivo de mudas de morango? Duas formas, e já te digo qual é a melhor para ter mudas fortes e produtivas. A primeira é produzir mudas de morango por sementes. Como funciona? Você extrai ou compra sementes de morango e faz a germinação, geralmente em papel toalha úmido ou direto em substrato fino. Pontos positivos: mais barato, principalmente se extrair sementes de frutos. Possibilidade de obter plantas adaptadas ao seu solo, clima, se você selecionar. Pontos negativos: germinação é lenta, 15 a 30 dias, às vezes mais. Nem todas as sementes germinam. Muitas vezes, as mudas obtidas não são idênticas à planta-mãe. O morango é híbrido, então pode vir fruta menor, menos doce ou até plantas fracas. Demora mais tempo para começar a produzir frutos, em média 6 a 8 meses. Por isso, a técnica por sementes é mais usada para pesquisa, melhoramento genético ou quando não se tem acesso a mudas comerciais. A segunda é produzir mudas de morango por estolões, estolhos. Como funciona? Os estolões são hastes rasteiras que o morangueiro solta naturalmente e que dão origem a novas plantinhas. Pontos positivos: rápido e fácil. Basta fixar o estolão no substrato e ele cria raízes em 2 a 4 semanas. As mudas geradas são cópias da planta-mãe, clones, ou seja, produzem frutos iguais. Produzem mais cedo. Em poucos meses, já podem dar morangos. Maior taxa de sucesso: quase todas as mudas pegam. Pontos negativos: dependência de já ter uma planta saudável para fornecer estolões. Qual é a melhor forma? A melhor maneira prática e eficiente é através dos estolões. É o método usado por agricultores e viveiristas porque garante mudas fortes, idênticas à planta-mãe, e com produção mais rápida. As sementes são boas, se você quer experimentar, criar novas variedades ou não tem como conseguir mudas prontas. Resumindo, estolões, método prático, rápido, garante frutos iguais e boa produção. Sementes, demorado, incerto, mas útil para experimentos ou variedades raras. Agora que sabemos qual é a melhor forma de ter suas próprias mudas de morangos, vamos entender melhor como surgem os estolões do morangueiro. O morangueiro começa a soltar estalões geralmente na primavera e verão, época de dias mais longos e temperaturas mais quentes. Em regiões de clima ameno, eles podem aparecer do fim da primavera até o começo do outono. Durante o inverno, principalmente em locais frios, a planta tende a descansar e produz poucos ou nenhum estolão. Como estimular o morangueiro a soltar mais estolões? Boa adubação nitrogenada sem exagero. Use humus de minhoca, esterco bem curtido ou um pouco de NPK rico em nitrogênio, 20-10-10. Isso favorece o crescimento vegetativo e o surgimento de estolões. Irrigação constante, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar. Retirar flores e frutos se o objetivo for formar mudas. Assim, a planta direciona energia para soltar estolões, em vez de produzir morangos. Exposição solar. Precisa de sol direto pelo menos 4-6 horas por dia para estimular o desenvolvimento saudável. Uma planta-mãe de morango geralmente é usada por 1 a 2 anos. Depois perde vigor. O ideal é sempre renovar a plantação com mudas feitas pelos estolões mais fortes.
Assim você garante plantas jovens, resistentes e com boa produção de frutos. Agora que conseguimos tirar um pouco das dúvidas que recebi, vamos começar o processo da clonagem do morangueiro. Como podemos ver na imagem, aqui já deixei pronto a montagem do processo da clonagem. Mas não se preocupe, vou ensinar como fazer sem erros. Primeiro o que vamos fazer, e usando um pedaço de arame vamos cortar ele, e fazer uma espécie de grampo, e já vou explicar qual vai ser a função dele. Para começar, separe alguns copinhos plásticos. Vocês podem usar copo descartável, ou até mesmo aquelas embalagens plásticas que vêm Danones. E é importante fazer alguns furos no fundo para fazer a drenagem. Vamos usar um substrato leve e fértil. Vocês podem usar também terra misturada com humus de minhoca. Agora é a parte que a gente vai iniciar a fixação do estalões, tá? Como tá aqui, ó. É importante lembrar que vocês só devem fazer essa parte da início da parte da clonagem somente quando começar a ter essas florzinhas, essas folhas aqui, ó, tá vendo? Quando ela começar a dar início às flores, a folha, vocês devem fazer esse processo aqui, que é a parte da clonagem, tá? No potinho, vocês vão abrir aqui assim, mais ou menos aqui, ó, e vocês vão fixar ele aqui, ó. Fixou, colocou ele aqui, tá vendo? Colocou por dentro. E esse preguinho aqui que eu fiz aqui, ó, esse fixador aqui, ó, de arame que eu fiz, a gente vai usar ele para fixar ele no substrato, tá? Assim, ó. Fixou, vocês vão, com cuidado, levantar a folha, tá? Levantar a folha, vocês vão usar mais um pouco de substrato só para cobrir ele aqui, ó. Após finalizar o processo de fixar os estolões ao substrato, faça uma pequena rega para deixar úmido o solo. Agora, e ficar em observação, e sempre deixar o substrato úmido, e o mais importante, não corta os estolões. Eles devem permanecer até quando as mudas estiverem prontas. Esse processo deve durar cerca de 4 semanas, ou até quando tiver raízes suficiente para levar para o local definitivo. Desde já quero agradecer se você assistiu o vídeo até aqui. Se ainda tiver alguma dúvida sobre a clonagem do morangueiro, deixe aqui nos comentários para que eu possa lhe auxiliar. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.